Quando Deus terminou de criar o nosso mundo, ele disse: "Isso é muito bom." E isso incluía as pessoas. Mas quem diria que é um mundo bom agora? Poucos teriam coragem de dizer isso. Alguma coisa está fora de ordem. Agora, o que deu errado e por que deu errado? E Gênesis 3 nos dá uma resposta a essa pergunta. Todos os três relacionamentos entre o homem e Deus, entre o homem e a natureza, entre o homem e um ao outro, estão todos em desordem, terrivelmente. Qual deles deu errado primeiro? É quase como se nosso mundo fosse amaldiçoado e não abençoado. Nós nos tornamos alienados. Vamos agora olhar três fatos da nossa existência. O fato número 1, o nascimento é doloroso. Fato número 2, a vida é difícil. Fato número 3, todos nós vamos morrer. Por quê? Porque o nascimento é doloroso, porque a vida é difícil, porque a morte é certa. Bom, mais uma vez, Gênesis 3 nos dá a resposta. A filosofia nos dá muitas respostas diferentes. Alguns filósofos dizem que deve ter um Deus ruim, assim como um Deus bom. Outros dizem que o Deus bom não fez o bom trabalho. E assim tentam achar alguma explicação para a origem do mal. Gênesis 3 nos dá 4 esclarecimentos vitais sobre esse problema. Número 1, o mal nem sempre existiu no mundo. Número 2, não começou com os seres humanos. Número 3, não é algo físico, é algo moral. Alguns filósofos dizem que é a parte material do universo que é a fonte do mal. Ou em termos pessoais, é o seu corpo que é a fonte de tentação. Essa não é a resposta bíblica. E número 4 é que o mal não existe. Há apenas pessoas más. O mal não é uma coisa que existe por si própria. É um adjetivo, não um substantivo. São pessoas que se tornam ruins. O mal como tal não existe. Agora, estamos tratando em Gênesis 3 com um evento real, com história e geografia reais. Somos informados quando e onde aconteceu. No raiar da história humana, uma catástrofe moral gigantesca aconteceu. Isso não é uma fábula ou um mito. Embora há um réptil aqui, mais para lagartixa do que para cobra, porque tinha pernas. E a maioria daquelas figuras de escola dominical que eu já vi estavam erradas, porque era apenas uma cobra, segurando uma maçã na sua boca ou algo assim. Era uma lagartixa, mas que falava. Podemos acreditar nisso? Bom, há 3 possibilidades. Uma é que era o diabo disfarçado, e ele é um mestre de disfarce. Outra é que Deus capacitou um animal para conversar. E ainda outra é que o animal estava possuído por um espírito imundo. Você se lembra que Jesus enviou 2.000 porcos pelo penhasco, não é? Demônios haviam entrado nos porcos. É completamente possível para Satanás possuir um animal e assim se disfarçar como sendo uma das criaturas de Deus. E isso teria enganado Adão e Eva, porque Satanás estava se colocando abaixo deles. Ele era uma das criaturas mais sutis. Na verdade, ele era um anjo caído. Anjos existem. Parece que os evolucionistas têm problemas com anjos. Não sabem de onde vieram. Mas os anjos são mais reais, até mais reais do que os seres humanos. São mais inteligentes do que nós e mais fortes do que nós. E eu já expliquei sobre as árvores. É significativo que Satanás procurou Eva. Porque geralmente as mulheres confiam mais do que os homens. Os homens são muito desconfiados. As mulheres confiam mais e, portanto, são mais facilmente enganadas. Ficam confusas. Mas mais importante, Satanás estava subvertendo a ordem de Deus e tratando Eva como se ela fosse o cabeça da casa. Sinto vergonha do meu gênero, porém, porque Adão, na verdade, estava do seu lado e não abriu a sua boca sequer uma vez. Isso é um ponto muito importante. Quantas vezes vemos na TV um casal ser entrevistado depois de alguma tragédia pessoal e o marido fica sentado ali com sua boca fechada e é a mulher que tem que conversar. Ele deveria estar protegendo-a. E Adão deveria estar discutindo com Satanás porque Eva não tinha ouvido as palavras de Deus. Adão sim. E ele deveria ter dito a Satanás que ele estava distorcendo a palavra de Deus. Há 3 formas de distorcer a palavra de Deus. Uma é acrescentar algo a ela.
a palavra de Deus, outra é subtrair algo dela, e a terceira forma é mudar o que está lá. E na verdade, observe cuidadosamente, Satanás cometeu todas as três, distorcendo a palavra. Satanás conhece sua Bíblia muito bem, e sabe distorcê-la também. E ele distorce pelas três maneiras. E receio dizer, muitos pastores fazem a mesma coisa. Acrescentar a palavra de Deus, ou subtrair dela, ou mudá-la em qualquer maneira, é tocar em algo que é intocável. Muito bem, conhecemos as artimanhas de Satanás e sabemos como ele enganou Eva e é como ele nos enganará. Ele faz isso em três etapas. Ele faz com que você duvide com sua mente, que deseje com seu coração e depois desobedeça com a vontade. Essa sempre foi sua estratégia. Primeiro ele faz você pensar sobre algo errado, geralmente distorcendo a palavra de Deus, e depois você começa a querer isso, seu coração, a desejar. E uma vez que sua mente está pensando sobre isso, e seu coração está querendo, você está prontinho para cair em pecado. E quando as circunstâncias estão certas, desobedecerá com sua vontade. Foi assim que Eva caiu, e deveríamos ter aprendido essa lição. Agora vemos um lado muito diferente do caráter de Deus que ainda não apareceu. É o lado do caráter de Deus que julga o pecado. É o lado santo de seu caráter. Isso não apareceu em Gênesis 1 e 2, mas agora aparece claramente. Deus odeia o pecado e precisa tratar com ele. Se ele realmente é um bom Deus, então não pode deixar que pessoas fiquem impunes ao pecarem. Essa é a mensagem de Gênesis 3. Observaram na paráfrase que eu li para vocês que seus castigos estavam em forma poética? Espero que sua Bíblia lhes mostre quando a palavra de Deus é poesia e quando é prosa. Quando é prosa, parece a coluna de um jornal, escrito de lado a lado, assim. Mas quando é poesia, verá muito espaço em branco e linhas mais curtas. Quando Deus fala em prosa, ele está comunicando seus pensamentos de sua mente à sua mente. Mas quando ele usa a poesia, ele está comunicando seus sentimentos, de seu coração a seu. Um versículo em Gênesis 1 está em poesia e um versículo em Gênesis 2 está em poesia. E os dois falam de sexo, não é impressionante? As duas primeiras canções de amor. Deus se torna poético ao ver o macho e fêmea em Gênesis 1, e Adão fica poético ao ver pela primeira vez essa linda mulher nua, ao acordar da primeira cirurgia sob anestesia geral. E vocês sabem que Adão disse, na verdade, vou traduzir o hebraico, ele disse, uau! Agora sim, ele disse, agora sim! Ele não estava tão animado algumas semanas depois, quando ele disse, foi a mulher que tu me deste. Como nós mudamos. Mas esses dois poemas pequenos, em 1 e 2, são o deleite de Deus e o deleite do homem na sexualidade. Mas em Gênesis 3, os poemas revelam emoções bem diferentes em Deus. Raiva, frustração, irritação. Ou, em termos teológicos, a ira de Deus. E Deus fica profundamente magoado porque o jardim do Éden foi destruído. Foi completamente arruinado. E ele sabia quais seriam as consequências. Dos capítulos 4 a 11, vemos os resultados do capítulo 3. O capítulo 3 normalmente é conhecido como a queda. Quando o homem caiu daquele estado tão lindo. Imagine se não tivesse acontecido. Se Adão não tivesse tentado culpar sua esposa Eva ou até mesmo Deus. Foi a mulher que tu me deste. Está tirando o corpo fora. E imagine se Adão tivesse respondido à pergunta de Deus, eu errei e eu confesso. Deus teria lhe perdoado imediatamente. Como a história teria sido diferente? Porque quando Deus perguntou a Adão onde você está, Deus sabia muito bem onde Adão estava. Era uma pergunta no início de um julgamento. Você se declara inocente ou culpado, era isso que Deus estava perguntando? E você, Eva, onde você está? O que você aprontou? O que Deus quer é uma confissão. Porque quando Deus ouve uma confissão, ele perdoa. Era isso que ele estava procurando. Mas coitado de Adão, escondeu nos arbustos e disse, eu não tinha roupas de domingo. Foi patético. Você já viu a forma de uma folha de figueira? Vou desenhar para você. Essa é a forma de uma folha de figueira.
Imagine tentando se esconder cozendo folhas de figueira. Foi patético, sabe? Foi trágico. Mas aquela queda merecia um castigo e recebeu. E Adão foi punido na área de seu trabalho e Eva com relação à família, e isso é muito significativo. O réptil se tornou uma cobra. Uma vez entrei numa garagem cheia de cobras enormes, era o hobby de um cara. Não consigo entender isso, mas eu entrei, e ele pegou essa jiboia enorme ou algo assim, e ele disse, vou lhe mostrar algo. E ele forçou as escamas do corpo mais ou menos 2/3 para trás. E ele ergueu as escamas, e embaixo das escamas havia uma perna minúscula. Ele disse, toda cobra tem pernas, mas são extremamente curtas. Então elas têm que rastejar. Eu disse, eu não sabia. Mas adivinha o que passou pela minha cabeça quando ele disse isso? Então Deus os bloqueou da vida. E agora, em capítulos 4 a 11, os efeitos são como uma pedra jogada num poço e as ondas vão se espalhando mais e mais e cobrindo cada vez mais tempo e espaço por todas as gerações e afetando todas as nações. A poluição moral contamina toda a cultura e todo o progresso de agora em diante. Todas as artes e ciências de agora em diante, como também toda a vida social e política. Agora, os capítulos de 4 a 11 de Gênesis cobrem muitos e muitos séculos, mas Deus escolhe as coisas que causaram mais impacto nele próprio e seu propósito. Sabem, Deus tem sentimentos e vemos isso muito claramente aqui. Ele fica feliz, ele fica triste, ele fica com raiva, ele fica magoado. E nós vamos estudar as suas emoções agora. Sua reação emocional ao que está acontecendo lá embaixo na Terra e os 3 eventos que foram mais importantes para Deus nos próximos séculos foram Caim e as armas de destruição em massa que vieram da linhagem de Caim. Em segundo lugar, Noé e a sua arca. Em terceiro lugar, Nimrod e sua torre. E esses 3 eventos cobrem muitos e muitos séculos de história humana. Mas foram essas 3 coisas que mais importaram para Deus e com seus planos para com a nossa raça humana caída. Falemos primeiro de Caim. Alguém já observou que o pecado do primeiro homem fez com que o segundo homem matasse o terceiro homem? Essa é a família de Adão. E seu filho mais velho mata o do meio. E pelo mesmo motivo pelo qual mataram Jesus séculos depois, inveja. A inveja causou o primeiro assassinato da história e o pior assassinato da história. É uma coisa horrível. Mas se formos honestos, todos nós já a experimentamos de uma forma ou outra. Inveja de outra pessoa. Caim e Abel. Caim significa alcançado, porque Eva disse, alcancei do Senhor. Ele deu esse nome. Abel era chamado de sopro ou vapor. Não sei se era asmático ou meio fraco. Uma pessoa fraca, não sei. E o terceiro filho, Deus favoreceu o filho mais jovem dos dois, Caim e Abel. Muitas vezes Deus favorecia o mais jovem, como vamos ver no próximo estudo, porque ele não queria que ninguém pensasse que tinha um direito natural a seus dons ou à sua herança. Portanto, Deus normalmente escolhia o mais jovem, mas não foi por isso que ele optou a aceitar o sacrifício de Abel e não de Caim. Isso foi porque Abel aprendera com seus pais que o único sacrifício aceitável a Deus e digno para pecadores oferecerem é um sacrifício de sangue, o resultado de uma vida tomada na morte. Sabe, quando Deus cobriu o pecado e a vergonha de seus pais, Abel sabia que Deus tinha matado animais para fazer isso. Não sei se devo dizer isso, mas foi Deus que fez o primeiro casaco de peles. Mas foi o Senhor Deus que, na verdade, matou os primeiros animais e vestiu Adão e Eva. Derramou-se sangue para que sua vergonha fosse coberta. Isso é um princípio que começa aqui e continua até o Calvário. Abel aprendeu isso. Então, quando ele veio para adorar a Deus, ele trouxe um sacrifício de animais. Mas Caim simplesmente trouxe frutas e vegetais, um pequeno festival de colheita. E diz que o Senhor Deus atentou-se para Abel e para seu sacrifício. E isso enfureceu Caim. E Deus avisou Caim:
Caim, tome muito cuidado. Você está numa posição muito precária. O pecado jaz à sua porta, prontinho para entrar e lhe pegar. Mas Caim não ouviu. E você sabe o resto da história. Ele enganou seu irmão, o levou para longe de casa, com um pretexto falso, e depois o matou. E enterrou. Depois negou tudo para Deus. E disse que não teve nada a ver com isso. Um pecado sempre leva a outro. Há um padrão surgindo aqui, e esse padrão é que pessoas ruins odeiam pessoas boas. E que os impiedosos têm inveja dos piedosos. E esse padrão causa uma divisão que permeia todo o restante da história humana. É um fato estranho. Foi Platão que disse que se algum dia um homem perfeito vivesse na Terra, seria crucificado. Isso foi séculos antes de Jesus vir ao mundo. Nós vivemos num mundo caído, onde as pessoas odeiam a bondade. Onde as pessoas dizem, bem, ninguém é perfeito, como desculpa do mal neles mesmos. E qualquer pessoa que apresente um desafio para sua consciência é odiada. E Jesus disse, o mundo me odiou e vai odiar vocês se viverem corretamente. E isso é um fato, que os bons são odiados pelos iníquos. Isso é um fato da história humana. Podemos dizer que Abel foi o primeiro mártir por amor à justiça. E não são palavras minhas, foi Jesus quem disse isso. Ele disse o sangue dos justos que foi derramado desde Abel até Zacarias. E é claro, falando de si mesmo. Agora, de Caim veio uma linha impiedosa de pessoas. E é muito interessante observar o que é ligado a essa linha. A música veio desta linha. Metalurgia veio desta linha. E o primeiro uso de metal forjado foi para fazer armas de destruição em massa, que possibilitaram vingança sem limites, como também o terrorismo. E o primeiro uso de armas foi para atividades de terrorismo, da linha de Caim. A urbanização veio da linha de Caim. Foi a linha de Caim que começou a construir as cidades. O que faz uma cidade? Concentra todos os pecadores em um lugar. E, portanto, concentra o pecado em um só lugar. E, portanto, há mais pecado na cidade do que no campo, por causa dessa concentração. Portanto, vocês estão vendo que tudo que nós chamamos de progresso humano é contaminado por Caim. A marca de Caim está neles. E essa é a interpretação bíblica de civilização. Não importa quão maravilhosas sejam nossas descobertas ou quanto de progresso temos feito, tudo contém aquela mancha de assassinato. E o trágico é que praticamente toda invenção do homem tem sido usado para matar. E alguns foram usados para matar antes de serem usados para fins saudáveis. Acho que a divisão do átomo é apenas um exemplo. A poligamia veio através da linha de Caim. Até aquele ponto, um homem e uma mulher ficavam casados, para sempre. Mas pela linha de Caim, entraram múltiplas mulheres. E sabemos que até Abraão e Jacó e Davi eram polígamos. E tudo começou com Caim. Mas ao mesmo tempo tinha um terceiro irmão, um terceiro filho de Adão e Eva, Sete. Com ele vemos uma outra linha, uma linha piedosa. E dizem que a partir dos dias de Sete, os homens começaram a invocar sempre no nome de Deus. Então você vê, há duas linhas se desenvolvendo aqui. E essas linhas percorrem toda a história humana e continuam até o fim. Até o dia chegar quando essas duas linhas serão separadas para sempre. Mas nós vivemos em um mundo onde há uma linha de Caim e uma linha de Sete. E você escolhe a qual linha quer pertencer. Que tipo de vida quer viver. Esse foi o primeiro evento principal. E Deus disse que ele era o guardador de Abel. Caim perguntou, sou o guardador de meu irmão? E Deus disse, eu sou. E seu sangue está clamando a mim. Todo assassinato envolve Deus.
ele fica preocupado. É a sua família. Interessante. Bom, o próximo evento principal é a Arca de Noé. A história é tão bem conhecida, não só pela Bíblia, mas há muitos e muitos contos folclóricos de um dilúvio universal que existem em muitas culturas diferentes. Há uma memória racial em algum lugar desse evento que tem aparecido em todo tipo de lugares. Mas aqui nós temos a origem desses contos. Muitos perguntam se é uma história real, e eu acho válido perguntar se o dilúvio envolveu todo o globo terrestre ou só cobriu o mundo então conhecido. Aquela bacia no Oriente Médio chamada a Mesopotâmia, aquela planície enorme através da qual fluem o Tigres e Eufrates, que na verdade é a cena de todas essas histórias. Muitos anos atrás, o inglês de nome Leonard Woolley, cuja figura está bem aqui, mandou um telegrama para o Times em Londres e disse: achamos o dilúvio. Tinham achado mais ou menos 5 metros de sedimento embaixo da argila e a areia da bacia Mesopotâmia. E segundo ele, tinham achado o dilúvio. Bom, acharam um dilúvio, e com certeza tem havido mais do que um dilúvio devastador assim, nessa área inteira. E acharam mais desde então. Se acharam o dilúvio, eu acho que não podem provar isso. E não sei se você já viu esses programas de televisão recentes sobre a busca da própria Arca de Noé. E, na verdade, nesse ano, haverá uma expedição final, com a aprovação da Rússia, para ir e estudar o que parece os restos de um grande barco. Bom, teremos que ver se é ou não é. O interesse da Bíblia não é tanto no lado material dessa história, mas no lado moral. Essa é a pergunta crucial. Por que aconteceu? E a resposta é pavorosa. É que Deus arrependeu-se de ter criado o ser humano. Acho que esse é o versículo mais triste da Bíblia. Já ouvi pais dizer isso sobre seus filhos. Para que nós tivemos eles? Isso é uma coisa terrível. E Deus pergunta por que eu coloquei os seres humanos na terra. Era um lugar tão bonito. Por que eu estraguei tudo, fazendo o homem? E isso comunica seu sentimento, claramente, o seu coração. E ele decidiu acabar conosco, nos apagar para sempre. E então, o que aconteceu para causar essa crise das emoções de Deus? Bem, só temos uma parte da história no livro de Gênesis. Tem muito mais dessa história num livro escrito entre o Velho e Novo Testamento, no que é conhecido como Apócrifo, o livro de Enoque. E como esse livro é citado no Novo Testamento, como sendo verdade, por Judas e Pedro, então podemos aceitar que o livro é correto, embora não seja parte da palavra de Deus, mas é um registro da história. E esse livro nos conta que entre 200 a 300 anjos, na área do Monte Hermon, que foram enviados para cuidarem do povo de Deus, acabaram se apaixonando com mulheres. Tiveram sexo com elas, seduzindo-as, e elas ficaram grávidas e produziram uma criatura híbrida horrível. Alguma coisa entre os homens e os anjos, não na ordem de Deus. Agora, isso é mencionado em Gênesis 6. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e as acharam bonitas. E essas criaturas híbridas foram chamadas de Nefelim, que às vezes são chamadas de gigantes em algumas versões. Nós não sabemos o que significa. Era um novo termo complicado para uma criatura nova e complicada. E é interessante que até Hollywood está se interessando por isso e produzindo filmes como O Bebê de Rosemary, que imagina Satanás engravidando uma moça. É uma caricatura horrível do nascimento virginal, quando o Espírito Santo veio sobre Maria. Bom, é uma história estranha, muito esquisita, mas é interessante que esse relacionamento horrível entre anjos e homens, e por falar nisso, relacionamento entre homens e animais também é muito abominável a Deus e muito revoltante a Ele. Jamais foi a sua intenção. Mas é interessante que essa combinação horrível foi o início do ocultismo, porque aqueles anjos ensinaram aquelas mulheres a feitiçaria. E podemos ligar a origem do ocultismo a esse evento horrível. E diz que o efeito
imediato desse sexo pervertido foi que a violência encheu a terra inteira. Porque uma coisa leva a outra, é tratar pessoas como objetos e não como pessoas. E diz que a violência encheu a terra. E finalmente chegou ao ponto onde Deus diz que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Que declaração! Toda, só, continuamente. Não dá para ser mais categórico. E eram pessoas feitas na imagem de Deus. Tenta imaginar como o Senhor se sentiu. E ele disse, já basta, já chega. Mas como ele é Deus, ele é muito paciente. Mas ele lhes avisou. Um aviso completo. Ele começou a andar com esse homem chamado Enoque, que foi o primeiro profeta a dar uma mensagem de Deus à raça humana. E a mensagem era que Deus viria para julgar. E que viria tratar com toda impiedade. E aos 65 anos de idade, Enoque teve uma criança, um menino. E Deus deu-lhe um nome para esse menino, e o menino deveria ser chamado Quando ele morrer, vai acontecer. Que nome extraordinário! Imagine o professor na escola. Qual é o seu nome, menino? Quando ele morrer, vai acontecer. Você fez a tarefa? Quando ele morrer, vai acontecer. Claro que esse nome não era na nossa língua, mas da língua semítica. Sabe o que era na língua semítica? Matusalém. Matusalém. E Enoque sabia que quando seu filho morresse, Deus julgaria o mundo. E foi por isso que Matusalém viveu mais tempo que qualquer outro. Porque Deus é muito paciente. Maravilhoso, não? 969 anos depois, Matusalém morreu. E no dia que ele morreu, começou a chover. Chuva pesada. Dilúvios. E o bisneto de Enoque, o neto de Matusalém, foi o menino chamado Noé. E ele e seus 3 filhos passaram 12 meses construindo uma balsa enorme coberta, de acordo com as especificações de Deus. Vocês conhecem a história. Essa é uma fotografia tirada de um filme chamado No Começo, a Bíblia. E esse é Charlton Heston, que fazia o papel de Noé. E quando tocou sua flautinha e entrou na arca, todos os animais o seguiram. Foi a coisa mais impressionante. Na primeira tomada, os animais o seguiram para dentro da arca. Assiste o filme e você vai ver. Mas o que eu coloquei aqui, você reconhece esse barco, esse navio? Um dos melhores navios já construído. É o SS Canberra. Quando eu estava na faculdade, em 1950, eu tinha um amigo John. E eu estudava ciência e ele estudava arquitetura marinha, projeção de navios. E foi ele quem fez. E é o primeiro navio da história a ser modelado com as proporções da Arca de Noé. Porque, segundo ele, Deus conhecia a força que as ondas do mar teriam. Então ele saberia as proporções perfeitas para o navio. Então ele desenhou com essas proporções e foi um dos melhores navios que já foi construído. Estou lhes contando isso porque, sabe, vale a pena acreditar que a Bíblia é verdadeira. E isso pode ajudar você nos seus negócios. Bem, lhes contei o que aconteceu antes do dilúvio, exceto que havia uma família, apenas uma família, um pregador, com seus 3 filhos e suas 3 noras e sua esposa. E eles pregavam e praticavam a justiça. Viviam isso, falavam disso. E zombavam deles. Para que vocês estão construindo um navio? A quilômetros do mar? Bem, o mar está vindo ao navio, disse Noé. Ah, fala sério, vai? E zombaram dele. As 8 pessoas se salvaram daquele dilúvio. Agora, depois do dilúvio, Deus prometeu que nunca faria isso de novo, enquanto a terra durasse. Ele também fez uma aliança, uma promessa sagrada com a raça humana inteira. Não apenas que nunca mais destruiria a raça humana, mas que suportaria a raça humana providenciando comida para eles e garantindo verão e inverno e primavera e a ceifa viessem regularmente. Essa é uma promessa que Deus fez. E Deus colocou um arco-íris do céu. E o porquê disso é que as 2 coisas que precisamos para viver na terra são luz e água. E quando essas 2 coisas se ajuntam, há um arco-íris. Ele não foi colocado ali para nos lembrar das promessas de Deus. Deus disse, isso é para que eu me lembre.
das minhas promessas a vocês. Uma aliança de casamento de Deus do céu. Um lembrete de sua promessa a ser fiel. E ele guardou essa promessa, embora muitos querem que faça de novo. Senhor, quando vais destruir todas as pessoas malignas do mundo para que nós possamos aproveitá-la? Já ouviu alguém orar assim? Sabe, como se Deus devesse vir e destruir todas as pessoas. Como se nós fôssemos inocentes. Sempre nos achamos inocentes. Mas o arco-íris é um lembrete. E a propósito, quando ele fez essa promessa, ele também exigiu algo de nós, e isso era que tratássemos a vida humana como sagrada. E, portanto, punir assassinato com execução. Foi uma das primeiras coisas que estabeleceu. Ele disse, vou manter a raça humana viva, vou garantir tempo de colheita cada ano, e acredite se quiser, sempre há, cada ano, comida suficiente no mundo para alimentar a população. E, na verdade, no ano da fome na Etiópia e no Sudão, alguns anos atrás, havia 13% mais milho no mundo do que precisávamos. Não é culpa dele. É nossa culpa. Somos egoístas demais. Agora, ele guardou sua promessa, mas disse, a vida para vocês é sagrada. Tão sagrada que se alguém atirar, sua vida terá que ser tirada. E eu creio que a pena de morte foi abolida nesse país porque a vida deixou de ser sagrada para nós. E eu disse, o próximo passo será o aborto. Como foi? Bem, Deus fez essa aliança com a raça humana e o próximo incidente que afetou Deus profundamente foi Babel. E um homem chamado Nimrod, um caçador poderoso, mas que caçava pessoas assim como animais. Um homem que foi para a guerra, um agressor. E ele tinha ambições. Ambições para a humanidade. De construir uma torre que alcançaria até a esfera de Deus do céu. Desafiar a Deus. Para construir, como diz lá, um nome para si mesmo. Uma reputação. Sabemos mais ou menos o que as torres pareciam naqueles dias. Eram chamados de zigurates. Tem um aqui, depois vou lhes mostrar outra figura. Grandes torres de tijolos, porque não havia pedra naquela parte do mundo, apenas argila. Mas eram torres enormes, com escadarias subindo mais e mais e mais. No topo, normalmente havia sinais de astrologia. Mas não foi tanto para adorar estrelas que Nimrod construiu sua torre. Foi para expressar o seu próprio poder e grandeza. Achei isso na revista Time recentemente. Há uma corrida para construir o prédio mais alto do mundo, agora. Aqui você pode ver o Empire State Building. É um anão comparado com o que está sendo planejado e o que está sendo construído. Aqui você vê o Kuala Lumpur, na Malásia. E aqui as torres gêmeas estão quase prontas. Mas aqui no Japão, acredite se quiser, em Tóquio vão construir a Torre do Milênio, com 800 metros de altura, quase meia milha de altura, numa zona de terremotos. Faz a gente pensar sobre o orgulho do homem e sua atitude desaforada e sua autoconfiança, dizendo, podemos construir uma torre mais alta que qualquer outra pessoa. Depois vocês podem vir e olhar de mais perto se quiserem. Aqui é a Torre Sears, em Chicago. Mas em Chicago já estão planejando construir uma torre com 1 quilômetro de altura. E assim continuamos o nosso orgulho humano construindo esses monumentos a nós mesmos, representando nossa completa falta de piedade. Muito bem, a Torre de Babel ofendeu Deus profundamente. Ele disse, se eu deixar que eles continuem construindo para si mesmos dessa forma, quem sabe onde vai parar? E foi aí que Deus deu o dom de línguas pela primeira vez. E na verdade lhes deu várias línguas para que ficassem confusos e não conseguissem se entender. E a partir daí a humanidade ficou dividida. Bom, ao lermos essas histórias, e eu não estou aqui para explicar todas, você pode ler depois sozinhos, eu estou apenas dando as chaves, você pode ver como a queda de Adão foi se espalhando e afetando tantas áreas da vida, e ainda está. E ainda há tanto orgulho humano. Conseguimos fazer tudo isso sem Deus? Somos todo-poderosos? Vemos duas coisas desses dois capítulos. Por um lado, vemos a justiça de Deus. Ele sempre trata com a situação e ele sempre castiga.
Ele tem que fazer isso. Ele é um bom Deus. Ele é um Deus justo e imparcial. Ele castigou Adão e Eva e castigou Caim. Ele se tornou um viandante sem lar, um vagabundo, vulnerável, sem defesa, com medo de ser morto. Ele castigou a geração de Enoque. Não o próprio Enoque, mas sua geração. E precisamos nos lembrar que Deus pode apagar quando quiser a raça humana. E um dia, no final do mundo, ele vai fazer isso. Porque Jesus disse, assim como nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Apenas mais uma vez, a ira de Deus vai transbordar. Então nós vemos sua justiça em Babel também. Mas junto com sua justiça, nós vemos sua misericórdia. Isso é impressionante. Começando com Adão e Eva, ele fez roupas para cobrir sua nudez. E depois com Caim, ele colocou uma marca na sua fronte para que não fosse morto. E acima de tudo, ele tinha essa linha santa de 7, percorrendo todos esses capítulos. Sempre haviam essas pessoas piedosas, como Noé e sua família. E eles invocaram o nome do Senhor, e através delas, Deus salvaria o mundo. Então vemos a justiça e a misericórdia de Deus lado a lado. Mas há um conflito entre eles. Como Deus deveria reagir quando seu povo se rebelava contra ele? Com justiça ou misericórdia? Esse conflito permeia todo o Velho Testamento e só é resolvido no Calvário. Aonde que diz, sob a cruz de Cristo, em cuja sombra aprazível eu quero sempre estar. E há um verso onde a justiça do céu e a sua misericórdia se encontram. Foi aí que tudo se resolveu. Bom, eu preciso terminar, mas quero encerrar de uma forma interessante. Entre os povos espalhados no Babel, havia um grupo que subiram as montanhas ao oriente e foram subindo cordilheira após cordilheira e se assentaram ao chegarem ao mar. Se tornaram a grande nação da China. E a cultura chinesa tem sua origem naquele dia. E eles saíram antes que o alfabeto tivesse substituído a linguagem de figuras do Egito Antigo, o cuneiforme. Todas as línguas eram pictoriais até Babel. A linguagem que levaram para a China era escrito na forma de figura. E aqui está a coisa interessante. Na língua chinesa, você consegue reconstruir a inteira história de Gênesis 1 a Gênesis 11, baseado nas figuras da sua linguagem. E, na verdade, os missionários podem ir para a China e dizer: os primeiros 11 capítulos da Bíblia estão na sua linguagem. Vocês receberam a memória de todos os eventos de Babel. E viemos aqui lhes contar o resto da história. Alguém na China me contou isso. A palavra que eles têm para criar é feita das figuras para barro, vida ou moção e alguém andando. Essa é a sua palavra para criação. A palavra para diabo é feita de uma pessoa, um homem ou um filho, uma figura de um jardim, assim, e a figura para segredo. Portanto, o diabo é uma pessoa secreta num jardim. Sua palavra para tentador é feito da palavra para diabo mais 2 árvores. E a figura que representa cobertura. A palavra para navio é feito de recipiente, boca e 8. Portanto, navio em chinês é um recipiente para 8 pessoas. E poderíamos continuar. Você pode reconstruir Gênesis 1 a 11 inteiramente com a figura de linguagens da China. E no começo acreditavam em apenas um Deus, o Criador dos céus e da terra. Foi só depois de Confúcio e Buda que entraram em idolatria. Portanto, a língua chinesa é uma confirmação independente de fora da Bíblia que essas coisas aconteceram e foram levados nas memórias das pessoas espalhadas do Babel que se assentaram na China. Isso não é fascinante? E assim chegamos ao fim dessa palestra.